Cheguei trazendo a mensagem certa para o momento certo. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, canalizada que certamente encontrou com você. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia. Eu sou especialista em identificar padrões que estão travando a sua vida com essa ferramenta que eu amo, que é o tarô, e guiar a como destravar. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pedir para você se conectar com uma das três opções. Faz essa escolha com presença, com o seu coração. Se precisar, você pausa o vídeo. Você pode escutar as outras opções também. E sem mais delongas, eu já vou começar. E eu deixei um código ativado em cada uma das opções que você vai entender quando começar a escutá-las e bora! Bom, imagina que você está indo fazer uma viagem dos sonhos. E você está com a mala pronta. E você só pode colocar mais um item nessa mala. O primeiro item, que é a primeira opção, é a sua roupa preferida. Pode ser uma blusa, uma camiseta, não importa, a sua roupa preferida. No segundo, e que é a segunda opção, é seu óculos preferido. E o terceiro, que é a terceira opção, é o calçado preferido. Pode ser aquele tênis, aquele chinelo, não importa. Escolhe e vai direto para essa opção que tem uma mensagem esperando por você. Você que se conectou com a roupa preferida, para que algo aconteça, para que algo fique disponível, você precisa flexibilizar. Então a gente está falando aqui de apego a uma ideia, a um jeito de fazer. Só que quando você flexibiliza, algo muito valioso fica disponível para vocês. Vamos entender aqui? Como é que você faz esse caminho? Vamos começar aqui. Deixa eu entender aqui. Poção. Lembre-se de praticar o amor próprio. Flores, seja honesto com você. Aqui tá falando de excesso de cobrança. A autocobrança tá tirando você do próximo passo. Isso fica disponível quando você parar de achar que tem mais um item que eu preciso olhar, tem mais um curso que eu preciso fazer. Ai, tem mais um tempo que eu preciso me dar, de me relacionar, não importa. Tem algo que vai chegar para você, que é um desejo do seu coração, não importa se é um desejo que você está construindo agora, é algo que você desejou muito. E isso só vai acontecer, só vai ficar disponível quando você flexibilizar essa autocobrança, essa autoexigência. E às vezes, se a gente está falando de relacionamento afetivo, eu não estou falando para você quebrar os seus inegociáveis, né? A tal do inegociável. Eu tô falando para você se abrir mesmo a se colocar para jogo, que às vezes a gente fala assim, não existe ninguém para mim nesse mundo, tá? Só que você tá dentro de casa, então não vai existir mesmo. Ou eu quero aqui crescer profissionalmente, eu quero começar um empreendimento no mercado digital, mas eu não faço o primeiro vídeo. Eu fico todo o tempo estudando sobre gestão de tráfego, sobre mercado digital, eu fico ali buscando, sabe? O primeiro você começa, depois você melhora, é sobre isso. É muito sobre isso. Então, vocês precisam flexibilizar essa exigência. Deixa eu clarificar aqui com o tarô. Por quê, baralho? Olha isso, que lindo. Poção. Se lembre de praticar o amor próprio. Eu adoro esse oráculo. Aqui eu tenho uma sensação que você está dizendo palavras, construindo uma narrativa muito dura sobre você. Ou sobre isso que você quer, sabe? Não, para eu me relacionar com alguém, eu não posso fazer isso. Só que num tom muito conservador, muito duro. Esse conservadorismo, esse apego tá tirando você desse próximo passo e de se abrir algo muito bonito. E aquilo que fica pro universo, fica pro mistério, porque é algo que é valioso para você, e isso é certeza. Mas não vamos fechar numa coisa só, porque eu gosto dessa sensação de ser surpreendido pela vida, porque a vida vai entregar os nossos sonhos quando a gente menos espera.
Isso é ser surpreendido pela vida. Vamos ver por quê. Por quê? 6 de copas com 9 de copas, entendi, tá. E como? Como que eles acessam essa flexibilidade de uma forma bem prática aqui pra gente, baralho? Fundo do deck, pajem de paus, 8 de ouros, 3 de ouros, 4 de copas, julgamento, cavaleiro de paus, tá. 6 de ouros aqui. A gente, 6 de copas com 9 de copas fala de idealização, que essa autocobrança, essa autoexigência com você é quase, ela está servindo ali a necessidade inconsciente de você não acreditar que isso esteja de verdade disponível para você. Por isso que veio o 6 de copas com 9 de copas. Existe algo que tem valor sentimental, que eu quero muito, só que inconscientemente eu acredito que eu não sou digno de ter. Eu não me sinto digno de receber isso. Então, eu vou construir aqui um caminho tão apegado, tão duro, tão inflexível, que não tem como isso chegar. Mas é inconsciente. E você chegou aqui nessa leitura, por isso que eu falo que a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, para você perceber isso, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente não muda. E aquilo que a gente não muda, a gente escolhe. Então, existe algo que você quer receber, mas que em algum lugar dentro de você tem um desconforto. Por quê? 4 de copas é assim. Eu tenho um desejo, um sonho, algo que é muito importante para mim. Só que eu crio na minha cabeça que isso vai chegar nesse formato aqui. Olha que a exigência, o apego. Só que o 4 de copas é aquele presente que o universo entrega pra gente, mas não vem no embrulho que a gente quer. E dentro de você nasceu essa sensação de que isso não está disponível pela forma como as coisas vêm acontecendo. Só que, ainda que não pareça, isso tá te preparando para acessar isso. Só que você precisa desapegar dessa autocobrança, dessa autoexigência que só existe para suprir uma necessidade, um bloqueio, uma crença inconsciente de que isso é impossível, que isso é grande demais para você. Nada é grande demais pra gente. Todas as coisas que existem nasceram de uma ideia, e existem coisas que eram impossíveis antes de alguém criar. E assim, olha, por experiência própria, sabe? Se você chegou aqui, é para você acreditar que você escolhe o que e o universo entrega como, e faz todo o seu possível e deixa o que é impossível para você, para o universo, para o divino, porque eles têm as pessoas, as ferramentas, o jeito de fazer. O seu foco aqui é flexibilizar, principalmente a ideia de que isso não é seu, isso é inatingível, é isso. Aqui tá falando de uma pessoa que sentiu um chamado mesmo, né? Página de pausa aqui, uma inspiração para se dedicar a algo que é valioso, como eu já falei, só que aí no meio do caminho você sentiu que não ia receber. E sabe o que é engraçado, Michele? Isso não veio de uma fanfic da minha cabeça, de uma paranoia. Isso veio de um sentimento forte. Sabe aquilo que arde dentro da gente? Eu sei, mesmo que fora eu não consiga explicar em palavras, que quando no dia 1 eu quis isso, era pra mim. Então, sabe o que vai ser importante aqui? Lembra do dia 1. Lembra daquele momento, Ás de paus, que aquilo chegou pra você. E eu acho que a gente vai, por conta da forma como as coisas vão acontecendo, e aqui nessa sessão não cabe, eu faço reflexões lá na outra rede com o I, toda segunda-feira, que eu ensino sobre manifestação. Talvez faça sentido para alguém, por isso eu tô falando aqui, que eu não gosto de ficar misturando as estações. Eu acho que o universo vai entregar, você vai me encontrar da forma como for.
E existem as etapas que a gente passa, porque a gente tem a sensação de que manifestar é a exata materialização. Só que antes de você receber isso que você tanto quer, você precisa tirar de você comportamentos, pessoas, situações que não conectem com isso que você quer. Essa é a fase da limpeza que eu chamo. E para você acessar, você precisa se tornar ter esse estado interno que se conecte com isso que você quer. Então, reconstruir a sua identidade, isso é capacitação. E aí, o que acontece? Quando a gente está querendo alguma coisa, a gente está focado no resultado. E aí, por exemplo, eu começo a querer expandir a minha parte financeira, a minha prosperidade. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem como funciona. A gente está no universo regido por lei, tem uma lei que é a tal da lei dos opostos, que quando eu estou manifestando prosperidade financeira, vai vir o oposto, porque prosperidade e escassez são iguais em essência, só que diferentes em grau. Então, quando eu estou focada em prosperidade, eu vou e eu começo a fazer o meu processo de manifestação. Primeiro veio com esse desejo, aí eu começo a me movimentar. Tende a vir o oposto primeiro. Essa é a lei dos opostos, lá dos 7 princípios do Carvalho, enfim. E aí, o que a gente vai pensar? Se eu quero prosperar e tá vindo gastos, tô fazendo do jeito errado. Tá movimentando isso, entendeu? Esse 4 de copas é o universo movimentando isso para chegar até você, só que não do jeito que você quer. Da forma como você precisa limpar, tirar o que não te conecta com isso e te preparar para se tornar o que em termos de identidade, o que se conecta com isso. Entendeu? Eu espero que eu não tenha feito uma palestrinha aqui, porque eu não gosto disso. Mas eu achei importante falar. Eu acho que vai fazer sentido para alguém. O mais importante é você flexibilizar a sensação de que flexibilizar a autocobrança, que está ali muito servindo a uma ideia que você tem de que isso é inalcançável, porque não é. Você chegou aqui para se lembrar que está disponível, que você está no movimento e que os processos estão acontecendo, então sustenta isso. É muito difícil, né? Sonhar é muito gostoso, mas sustentar todas as etapas para chegar lá, olha, eu sei que não é fácil, não. Mas a gente é assim, né? A gente acredita, a gente sonha e bora que vamos. Você tem uma peça de roupa preferida, uma peça coringa quando você vai viajar, já que você escolheu essa opção? Eu não tenho, mas eu gosto muito de usar vestido, saia longa, então eu sempre tenho na mala uma peça assim. Eu tô com um vestido agora por debaixo desse tricô, um vestido longo, e a gente sempre tem, né? Tem gente que tem um armário cheio de roupas e gosta das mesmas roupas. Seres humanos são assim, né? Agora que com o tarô, com o menino Osho aqui, eu quero trazer uma mensagem final para vocês, tá? Vamos ver. Adiamento. Mais uma. Eu não planejei quantas, porque eu converso, eu faço a calibração do tarô. Eu não sei, eu tô sentindo aqui, vai vir, tá? Culpa. Mais uma. Olha, que lindo. Os enamorados, os amantes, paciência, possibilidades. Tá, é isso. Quando eu comecei a fazer essa sessão, o campo estava muito fechado. E era como se eu não conseguisse acessar a energia de vocês. Tem algo, assim, uma ideia muito forte de que vocês não podem isso. E quem chegar aqui nessa mensagem vai sair dessa sessão com a ferramenta para ir para o próximo passo. Eu tenho certeza disso. Porque o campo estava tão fechado, eu precisei continuar e continuar para conseguir acessar vocês, trazer essa mensagem. Porque é tão forte, tá tão enraizada a ideia de que isso é inatingível. E aqui tá dizendo que antes da gente dar o próximo passo,
a gente precisa fazer renúncias. Os enamorados falam das escolhas que implicam em renúncias. E que não é que o que está acontecendo está querendo dizer para você que isso não é para você, que você não está no caminho certo. Isso está tirando de você, são as renúncias, aquilo que não faz sentido com isso que você tanto quer. E aqui a grande mensagem é: não adie mais o próximo passo, continua, sabe? Continua acreditando igual você fez no dia 1. Tem uma frase que fala assim: se você acreditar que pode ou que não pode, das duas formas você tá certo. Aqui tá muito conectado à sensação de que é inatingível, a sensação de que isso não é para mim, a sensação: eu quero empreender, mas isso não é para mim, ninguém na minha família empreendeu. Eu quero ter um relacionamento saudável, mas eu nunca consegui, sabe? Tira esses nuncas de dentro de você, né? Tanto a fé quanto o medo dependem de que você acredite em algo que você não pode ver. Tenha fé em você, na vida. Aqui é só questão de tempo. Eu sei que é um saco a gente escutar que é questão de tempo quando a gente já usou muito do nosso tempo para algo. Mas é isso. Antes de você conseguir, antes de você ter, você precisa ser. Por isso, tudo isso que está acontecendo é para te capacitar para ser e para limpar aquilo que te desconecta disso que você tanto quer, desse grande sonho, vamos chamar assim. Que bom que você chegou aqui, porque essa mensagem realmente era para você e agora eu entendi porque o campo estava tão fechado. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, o YouTube entende que essa é uma mensagem que agrega, que faz sentido e recomenda para outras pessoas. Se inscreve se você não está inscrito para a gente não se perder. Toda terça-feira tem mensagem intuitiva. Toda sexta-feira a gente fala de amor. E uma vez no mês eu entrego a mensagem de previsão mensal para os signos. E eu espero te encontrar na próxima leitura. Bora que você que se conectou com o óculos, o código de ativação é autenticidade. Quando é que você começou a colocar a opinião, ou outra pessoa, ou outra situação, né? Alguém ou uma situação na frente de você, sabe? Aqui é muito sobre resgatar a autenticidade. E aí é importante a gente lembrar o quanto é difícil ser autêntico, porque a autenticidade sempre fala com pessoas que começam. Então, o autêntico ele tem poucas referências, né? Porque é ele que abre o mato para os outros carpinar. Eu sei que de vez em quando cansa ter essa responsabilidade, mas você veio com esse chip aí de fábrica. Tem aquela frase que fala que ninguém é igual a você e esse é seu superpoder. Eu quero trazer você de volta para quem você é de verdade. Não importa o que ou quem esteja dizendo ao contrário, é exatamente a sua luz, a sua essência que vai te levar para algo. Tem algo disponível para você. E aqui, para vocês que se conectaram com óculos, não é essencialmente um sonho ou um desejo em específico. Pode ser algo que o universo quer entregar. Mas vocês precisam voltar para essa autenticidade. Por exemplo, antes de Thomas Edison, inventar esse formato de energia com a lâmpada, ele tentou 10.000 vezes. As pessoas que criam as coisas do zero e que fazem o inimaginável, elas são sempre muito guiadas, né? Existe um tônus de intuição. Só que por algum motivo você cansou, você baixou a guarda e falou: tá bom, eu vou me adaptar aqui, né? E acabou se condicionando a alguém, a uma ideia, a uma situação, e você chegou aqui na hora certa para se libertar. Vamos ver aqui com o oráculo esse caminho para vocês. Vamos entender tudo aqui. Eu vou tirar o oráculo e já vou explicando, tá? Jardim. Disso vai crescer algo gentil, algo amoroso. Eu gosto de traduzir assim, ó. Jardim, algo incrível vai crescer desta situação disto. Tá. Fundo do deck, escapismo.
faça por você. Eu vou clarificar aqui com o tarô por que que jardim, algo incrível descerá desta situação disto. Vamos entender aqui, e aí a gente já conversa. Por quê? A morte com El Diabo. Olha que linda essa carta. Olha o que ela tá segurando. Ela tá segurando uma flor. E do lado tem uma espada. Aqui, a espada sempre fala de verdade, né? E essa flor representa a sua essência. Qual é essa verdade que é sua, a sua verdade verdadeira, que você resolveu esconder para se adaptar? Porque a morte com o diabo aqui já tá muito autoexplicativo, né? Eu preciso matar um condicionamento para algo aparecer, porque eu tô condicionado. Eu tô achando que eu posso menos, eu tô com algum vício de comportamento que me limita, que me faz me sentir menor e que não tem alguma coisa que você começou a fazer. Seja um vício de comportamento, seja conviver com alguém, seja algo que você está fazendo que trouxe para você a ideia de que você precisa ser menos você, se conectar menos com a sua verdade, como se ser você incomodasse essa pessoa, esse ambiente. Só que já viu aquela frase, os incomodados que se mudem? É muito isso que o baralho tá querendo dizer aqui, ó, não sou eu, eu sou só a mensageira. E como que eles acessam isso de forma prática? Porque se você pegar o seu poder de volta, a sua verdade verdadeira, vocês vão passar por um processo de crescimento muito grande, tá? Essa verdade, essa autenticidade de vocês não é uma soberba, não é uma arrogância, não é querer se aparecer demais. Eu tô falando com pessoas autênticas genuinamente, que, fez A, se destaca, porque tem esse pioneirismo, tem essa irreverência, essa ousadia de ser quem é. Só que alguma coisa, alguma situação matou. Ai, Michele, mas eu tô num trabalho que eu não posso ser exatamente quem eu sou. Tá, talvez o caminho seja você refletir se esse trabalho é pra você, se vale a pena você passar a sua vida, porque tempo é vida aí. Ah, você tá falando pra eu pedir minha demissão? De maneira nenhuma, eu tô falando pra você buscar outras possibilidades. Lembre que a gente sempre tem opção. E que às vezes a gente vai precisar passar por algumas situações, mas a gente escolhe se permanece nelas. Então aqui, não importa o que seja, você precisa se libertar disso, porque isso te condiciona, isso te limita, isso mata a sua verdade, mata quem você é, mata essa florzinha aqui. Não, essa flor é linda, essa flor representa você, de verdade. Não esse você que tá querendo performar agora, tá? Como que quem escolheu o óculos faz isso? Como? Mostra pra mim de uma forma assim bem prática, baralho. Bem, 1 mais 1 é igual a 2. Tá. 4 de espadas com o mundo. O mago, já vou falar. O mago, cavaleiro de ouros, 9 de paus. Gente, eu tô sentindo o meu coração explodir aqui. Pajem de espadas, 7 de copas, 10 de paus, o hierofante. Tá. Aconteceu alguma situaçãozinha bem das chatas, a gente tem torre, 5 de copas aqui, que tirou o brilho de vocês. Isso roubou meu brilho. Só que o tarot tá me contando que vocês são pessoas muito valiosas, sabe? A sua autenticidade entrega para o mundo algo que tem muito valor. Às vezes é o seu jeito de falar com as pessoas, às vezes é o seu jeito de sorrir, é o seu jeito de dar bom dia, mas que você
perdeu porque, de fato, alguma situação veio e deu aquela, sabe assim, meu brilho sumiu. E aí, por que que isso aconteceu? O baralho tá me contando aqui que isso aconteceu para que você revisse algo. E aí a gente teria que fazer uma leitura um pouco mais profunda, mas vamos supor que, não sei, eu termino um relacionamento, eu tenho uma discussão acalorada, alguma coisa que te machucou, que te frustrou profundamente, aconteceu. E isso aconteceu para você revisar alguma maneira como você estava construindo o seu caminho, a sua jornada. Isso veio para você recalcular a rota, revisar. Só que você pegou isso como se fosse assim, pare de ser quem você é, que ser quem você é incomoda muito. E aqui, essa mensagem tá falando que você precisava olhar. O baralho já tá me trazendo aqui. Olha como o campo é lindo. Isso te machucou? Vem comigo. Sente aqui o campo junto comigo que tá forte. Eu não gosto de ser essa pessoa que parece estar, né, fazendo, mas eu tô sentindo, então eu preciso, eu sinto, logo faço. Você estava olhando só para um lado, né? Era como se você não conseguisse olhar as outras possibilidades. Isso veio, deu aquela chacoalhada para você começar a olhar outras opções, outras oportunidades, outras alternativas, para que uma nova ideia, que só pode vir de alguém autêntico como você, se apresentasse no seu caminho. E essa ideia se apresentando no seu caminho vai fazer com que algo incrível cresça disso. Aqui pareceu que era algo para te machucar, mas era algo para você realmente reconstruir, recalcular a rota. Tinha algo que você precisava finalizar para você começar uma próxima etapa num nível muito maior. Aqui a gente está falando de crescimento, crescer dói. E esse crescimento pede que você não saia da sua verdade, do que é verdadeiro para você, ainda que algo tenha te frustrado muito. E é isso, ó. Eu fica vindo o tempo todo na minha tela mental. Vocês estavam, se vocês não passassem por isso, vocês não parariam, refletiriam, olhariam para as opções. Sabe quando a gente está dirigindo, olhando pro Waze aqui? Eu tô dirigindo numa estrada que eu não tenho o hábito, então eu preciso do Waze. E tem algo lindo na paisagem. E aí você vê na frente, ai, não sei, uma blitz, parou você. Ai, que chato, eu vou ficar aqui. Só que na hora que você para, você olha pro lado e você fala, que lugar é esse? Eu quero parar, estacionar aqui e ir. É isso, foi por isso que isso aconteceu. Não foi para te parar, foi para você prestar atenção no caminho e tá pronto para receber uma inspiração que vai vir e que vai te levar para um lugar, para uma vida, para uma sensação, para uma emoção, para uma viagem que você nunca experimentou e que vai fazer muito sentido. Não tem aquelas coisas que falam assim, aquilo que não te mata te fortalece, mas para vocês não é só isso. Chega algo que parece um cavalo de Troia, um presente de grego, que parece que vai te minar, te destruir, te machucar. Mas é que se você não parasse naquela hora, você não ia receber uma outra bênção, uma outra informação que estava disponível, que faz sentido e que tem tom aqui de crescimento. Só que, quando isso aconteceu, vamos voltar para a autenticidade, quando isso aconteceu, você que chegou aqui, que escolheu o óculos, começou a achar que isso não era para você, que você tinha que mudar quem você era, que você, se isso aconteceu comigo, é porque tem algo em mim que não é bom, Michele. E não é isso. Se você chegou aqui, você vai entender tudo que eu tô. Quem escolheu o óculos, tá com, assim, vamos supor que você seja essa tacinha aqui e que ela tá sem água. E aí vem o universo e quer derramar.
essa bênção, só que você coloca a mão, então você não vai receber. A forma como você estava vivendo, o caminho que você estava indo, não te levaria para esse crescimento, para isso que está disponível para florescer. Jardim. Essa pausa foi importante para recalcular a rota. Não se perca de você. É a sua autenticidade que leva para isso. Tem algo maior, melhor, nunca antes experimentado, que está disponível e vai acontecer. Como eu recebo isso, Michele? Voltando para mim, recuperando a minha autenticidade, voltando a acreditar que fazer do meu jeito, da minha verdade. Não tô falando sobre pessoa cabeça dura. Quem é autêntico não é cabeça dura. Tô falando de uma qualidade que é a autenticidade puramente dita. Então aqui não entra soberba, não entra teimosia, autenticidade. Aquela pessoa que se guia pela sua intuição e vive a sua verdade e que não tenta provar nada pra ninguém, porque ela sabe quem ela é, o que ela quer e por que ela tá fazendo isso, e é genuíno, é bom, sabe? É benéfico. É isso que eu tenho pra você, que se conectou com os óculos. Se fez sentido, já curte. E se inscreve pra gente não se perder. Toda terça-feira tem mensagem intuitiva canalizada, toda sexta a gente fala de amor. E uma vez por mês, logo no comecinho do mês tem mensagem para os 12 signos, então fica por aqui. Eu vou gostar de ter a sua companhia e te espero na próxima leitura. E que energia gostosa de autenticidade. Bate aqui, tamo junto. Aquele cheiro. Você que se conectou com um calçado confortável, o seu código de ativação é recuperar a segurança. Você está inseguro. E eu queria trazer aqui uma reflexão sobre segurança. O contrário da ansiedade não é a tranquilidade. A gente muitas vezes acha que é isso. Eu sou estudante de psicanálise também, mas o contrário da ansiedade é a segurança. Quando a gente está seguro no que a gente está vivendo, em quem a gente está muito mais no momento presente. Então, essa insegurança que você está sentindo está bloqueando você de realizar algo que você quer muito ou de viver algo que está disponível no seu caminho. Vamos entender aqui agora? O que vem aqui para quem se conectou com o calçado confortável? É uma carta aqui do oráculo para a gente entender. Tubarão, nade para longe dessa situação. Tá. Viagem, você já tem todas as respostas. Deixa eu entender com o tarô por que tubarão nade para longe dessa situação é o que você que se conectou com o calçado confortável precisa receber agora para não apenas acessar algo que está disponível, mas refletir um pouco sobre essa insegurança. O dependurado com os 7 de paus, como que eles fazem isso de uma forma bem prática? Como? 2 de espadas com o diabo, fundo do deck, pajem de ouros, rainha de paus, 10 de copas, o louco, o imperador, a justiça, 8 de espadas, 4 de ouros e a força. Tá, entendi. 3 de copas aqui. Para quem se conectou com um calçado confortável, para alguns de vocês, eu tô falando de que conviver com alguma pessoa ou com algumas pessoas tá trazendo essa insegurança. Ou há alguma situação que você tá vivendo tá minando a sua confiança na vida. Não é só em você aqui. Porque a gente tem aqui, ó, um tubarão, fuja para longe dessa situação. Então, o oráculo tá falando assim, foge que é cilada. Não é que você é inseguro sobre a vida, sobre você, não é que você seja ansioso, é que isso que você tá vivendo com essa pessoa ou nessa situação tá colocando você para se sentir
é como se você se sentisse indefeso aqui. As duas cartas me mostram você indefeso. Você baixando a guarda para algo ou alguém. E fazendo isso porque, de alguma forma, essa pessoa ou essa situação fazem você se sentir menor. Tiram a sua força. E por isso essa sensação de insegurança que precisa ser retomado aqui. Aqui está falando muito sobre valor pessoal, sobre. Eu quero que vocês reflitam se toda vez que vocês estão tentando construir alguma coisa que tem valor pessoal para vocês, né? Por que eu estou falando disso? Estou falando de um sonho que é muito de vocês. Se toda vez que vocês fazem esses movimentos de assim, nossa, eu quero muito isso, ter isso, viver isso, conhecer esse lugar, não importa o que seja. Se cada vez que vocês querem fazer algo por vocês, se pessoas e situações começam a bloquear o caminho, porque eu fiquei com uma sensação de que com o Pajem de Ouros, a Rainha de Paus e o 10 de Copas, que toda vez que você que se conectou com o calçado confortável tenta fazer um movimento para você, acontece alguma situação que faz você achar que você não vai conseguir. E aí vem essa insegurança. E essa insegurança te coloca numa posição de fragilidade, aqui eu não me sinto suficiente, de impotência, eu não tenho forças. E aí o oráculo fala que todas as respostas estão dentro de você, para você se lembrar do amor próprio. Você precisa dar fim a alguma coisa. Isso coloca muita dúvida no seu coração, sabe? Isso faz você desconfiar de tudo o que você acredita. As pessoas que chegam aqui nessa opção estão se sentindo frágeis, vulneráveis. Michele, me aconteceu alguma coisa, ou alguém me disse alguma coisa, que eu me senti a mosca do cavalo do bandido. E aí, eu tô aqui numa autocomiseração, algo me fez acreditar que eu era pequeno. A nossa grande força não é sobre o que nos acontece, mas sobre como a gente lida com o que nos acontece. Porque se a gente começa a se associar com o que os outros falam, imagina se alguém fala que você é incrível, maravilhoso. Imagina que você não esteja pronto para fazer um voo de paraquedas. E aí chega uma pessoa, um abençoado, e começa a dizer que você está pronto. Não, você vai conseguir. E aí você acredita nisso. Ou ainda, alguém que diga que apesar de você acreditar que você está pronto para voar de paraquedas, a pessoa começa a colocar para você várias informações de que você não está pronto. Imagina se você for acreditar na receita de bolo de todo mundo. Existem momentos que a gente precisa lembrar que a nossa bússola interna, aquilo que a gente sente com força, que não, sabe, você sentiu, o seu corpo ficou leve, é aquele o caminho. Porque sim, ainda que algo seja pra gente, vão vir os desafios, os obstáculos para nos preparar, para que a gente esteja pronto para viver aquilo, né? Tanto ser o que a gente precisa para ter aquilo, quanto de eliminar o que na gente, em comportamento, pessoas e situações, não condiz com aquilo que a gente quer viver. Só que a gente tende a sempre, né? Por que é mais fácil acreditar nas coisas ruins, né? Se alguém tivesse te colocando num pedestal, você estaria se sentindo a última Coca-Cola do deserto? Entende o que eu quero dizer? A roda da fortuna, o arcano número 10, ela traz uma reflexão linda, que fala muito sobre a vida, que fala muito sobre sucesso. A vida é quando, apesar do que acontece de incrível e de desafiador, a gente nunca sai da nossa essência. A gente não pode toda vez ficar lá em êxtase, só vivendo, e nem ficar aqui se sentindo pequeno.
se sentindo frágil, impotente. Não, você é quem você é potencialidade pura, feita à imagem e semelhança do Criador. Se você quer algo, arregaça as mangas e faz acontecer. Você precisa olhar muito para suas pessoas. E autorresponsabilidade. As histórias que você se conta sobre você. Tem duas coisas aqui importantes. Você colocar uma laranja podre numa cesta de frutas, que estão ali maravilhosas, cheirosas, ela vai apodrecer. Então, com quem a gente anda, as mesas que a gente senta, a ambiência importa. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, olhar para isso é importante, só que nada vai mudar se você não se autorresponsabilizar. O que eu tô querendo dizer com isso? Sair de qualquer posição de vitimismo e de eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu sou fraco, eu isso, entendeu? Porque se você disser, construir narrativas de que você é frágil, de que você não consegue, você vai alimentar a vítima em você. E vítimas não prosperam, vítimas não realizam, vítimas não crescem. Eu tô falando com alguém que é rainha de paus, aqui eu não tô falando de gênero, tá? Tô falando de energia do tarô, energia Yin, de magnetismo, de tudo aqui. Ó, com quem que eu tô falando aqui? Em geral, tudo o que você deseja, de alguma forma, se manifesta, acontece, chega, né, não importa os desafios, chega. Só que aconteceu alguma conversa, para muitos de vocês é conversa, tá? Para muitos de vocês é uma conversa que fez com que vocês se sentissem a mosca do cavalo do bandido. E aí vocês chegam aqui nessa leitura para lembrar, né, que você tem a força, sabe? Meio He-Man aqui. Eu tenho a força, que eu sou o protagonista da minha história. Eu sou a dona da bagaça toda, o dono da bagaça toda. Na sua história, você é o personagem principal. Tudo que acontece a partir dos seus olhos só acontece porque você existe. Tire qualquer narrativa, qualquer sentimento, qualquer sensação que faça você se sentir menor, que faça você se sentir inseguro, porque as coisas vão ficar travadas se você continuar assim. Assim como eu disse, não importa o que você queira, você sempre, né, com... E eu não tô falando com pessoas vitimistas aqui, inseguras, eu tô falando com alguém que ficou inseguro para a maioria de vocês, para uma conversa, ficou 11:11 aqui no tempo da leitura, por conta de uma conversa que teve, ou por conta de uma situação, algo que se sentiu impotente, inferiorizado, e que a vida tá falando, foge que esse lado abino, ou seja, se afasta dessas pessoas, para muitos de vocês, para alguns de vocês, se afasta dessa situação, para que você recobre o seu poder pessoal. Eu tô com a sensação de que eu esqueci de usar o menino roxo na segunda opção, mas foi como tinha que ter sido. Eu não vou ficar. Mas para vocês a terceira opção veio. Então, uma mensagem final aqui para os meus queridos hoje. Eu esqueci, tenho certeza. Olha isso. O caminho sabe o caminho. Olha como o oráculo é sábio. 10 de ouros com o cavaleiro de copas. Nós somos um mundo com a confiança. Tá. Mais uma. Senti de pegar mais uma aqui. Não materialidade, mais uma. Consciência. Aqui tá falando que não importa o que você queira, não importa qual seja o próximo passo. Primeiro você precisa recobrar a sua confiança, ter consciência de quem você é, ter consciência do seu valor, ter consciência de tudo que você já conseguiu, de tudo que você já realizou. E que às vezes a gente precisa passar por algumas situações, não para nos enfraquecer, nos vulnerabilizar, mas justamente para a gente lembrar da nossa força.
E eu sinto que pra vocês é isso, sabe? É que a gente, quando passa por uma situação chata, se a gente não tá num bom momento, sabe? Eu já acordei não sentindo, nossa, aí acontece algo que te atravessa e faz você se sentir tão impotente, tão pequeno. E aí você acreditou nisso, assim. E agora volte para aquele lugar interno de autoconfiança. E de saber que você sabe o caminho. Não é isso que você quer. Outra coisa que é importante antes de finalizar. Isso que você quer fazer crescer não pode ter o dedo de ninguém. É só a sua mão. É só você. É algo que você precisa construir no silêncio. É algo que você não vai compartilhar com ninguém, que você vai deixar só na sua energia. Conforme você fizer isso, conforme você for se conectando com você, com essa segurança, as coisas vão expandir. É isso. É isso que eu tenho pra você que se conectou com o calçado confortável. Se fez sentido, já curte. Já se inscreve pra gente não se perder de vista. Toda terça a gente tem Intuitiva por aqui. Toda sexta a gente fala de amor. E uma vez por mês eu trago a leitura de previsão mensal para os 12 signos. E eu espero me encontrar com você na próxima leitura. E aquele cheiro.